já convidar vocês, se puderem manter a Bíblia aberta, eu vou trazer para vocês uma pastoral, uma reflexão através desse estudo bíblico sobre a importância de entendermos a palavra gratidão e o seu significado nesse contexto pastoral, nesse contexto de crise, dessa circunstância que nós estamos vivendo, nesse momento em que todos nós estamos, de certa forma, atingidos e atingidas, todas as pessoas, por essa pandemia, por essa preocupação, por esse sentimento que às vezes vem ao nosso coração, até quando isso, quando vai acabar, e mais do que justo, incluir a palavra gratidão dentro de uma atitude de fé no Deus eterno, no Deus soberano, no Deus criador dos céus e da terra. Sejam, portanto, bem-vindos, irmãos e irmãs, que a graça de Deus repouse sobre a vida de cada um de vocês, tá certo? Se ao final vocês tiverem alguma pergunta e quiserem digitar, vocês digitam perguntas objetivas para ficar mais fácil a nossa leitura. E se eu puder comentar, havendo tempo, eu farei isso. Estarei ajudando a vocês, tá certo? A dirimir qualquer dúvida e qualquer que seja a sua pergunta, tá bom? Se você quiser deixar uma pergunta pronta, bem curtinha, bem objetiva, ao final a gente vai oportunizar para que vocês possam interagir também. E se houver tempo, nós vamos para aquele que quiser aparecer, tá certo? É só fazer uma solicitação e a gente inclui você na tela para você fazer ao vivo. Se a gente tiver tempo, é assim a gente vai fazendo, com a segunda, terceira pessoa, tá bom? Para a gente controlar melhor o nosso tempo. Mas, especialmente, eu queria pedir a você, irmãos e irmãs, abram suas Bíblias no livro de 1 Tessalonicense, capítulo 5, verso 18. Vou repetir. 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo 18. O texto diz assim, eu trouxe 3 versões. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Uma outra versão diz, deem graças por todas as coisas, esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E essa outra que eu vou fazer agora é uma das que eu mais gosto da tradução. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vou repetir. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Queridos, nós estamos vivendo um momento onde exige de nós, sobre todas as coisas, uma palavra que eu costumo sempre dizer assim, uma palavra de ordem. E essa palavra de ordem nessa noite é gratidão. A palavra gratidão, sobretudo, deve trazer ao nosso coração um sentimento de dar graças a Deus em tudo, pela circunstância, pelo momento que estamos vivendo, pelo contexto e principalmente por todas as coisas. E mais do que necessário, dizer a vocês que devemos dar graças a Deus pela vida, pela manutenção da vida, pela preservação do nosso lar, da nossa família, da nossa casa. E esse é Só um momento, viu, irmãos? Sobretudo por um sentimento de gratidão a Deus, porque Deus tem sido fiel para conosco. Para os irmãos que estão chegando agora, o nosso texto está em 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo 18. Que vocês que estão chegando localizem esse texto, que nós estaremos fazendo um apanhado geral, tá certo? Para que você entenda a nossa temática e a palavra em nome de Jesus. A palavra gratidão, ela vem de um substantivo feminino, onde traz a ideia de qualidade para quem é grato, para quem reconhece o quanto devemos agradecer e o quanto precisamos ser gratos a Deus.
De outra forma, se a gente fosse aplicar o nosso contexto atual, seria convidar você a entender que nós precisamos dar graças a Deus em tudo, por tudo, em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. De acordo com Esopo, que é um pensador, ele diz: a gratidão é uma das virtudes mais nobres, é uma das virtudes mais nobres que nós temos e que devemos. E se tratando, nesse contexto, de entender o quanto precisamos ser gratos a Deus, é declarar para a glória de Deus que, apesar de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, precisamos ser gratos, sermos gratos a Deus por tudo. 1 Tessalonicenses 5,18 traz uma palavra onde a palavra de ordem é gratidão. Dá graças a Deus por tudo, em todas as situações, em todo o contexto, em todas as circunstâncias, em todas as coisas. Dessa forma, algumas versões, como já lemos no início, traz uma ideia de em todas as circunstâncias, outras em todas as coisas, e, sobretudo, que seja esta a vontade de Deus. Para que você e eu entenda melhor essa palavra, no grego, eucaristo, eu vou repetir, no grego, onde deriva a palavra graça, onde nós atribuímos na igreja, em ação de graça, vem de eucaristos, daí a palavra eucaristia. Quando nós apresentamos a Eucaristia, nós estamos apresentando a nossa ação de graças. Estamos apresentando a Deus, que Deus seja lembrado naquele momento e a Ele seja oferecido, ofertado em ação de graças o nosso sentimento de gratidão. A palavra Eucaristia significa, nesse sentido, reconhecendo o seu termo, a sua terminologia, é ação de graças. Então, quando a gente fala lá na comunhão, quando celebramos a ceia do Senhor, esse é o momento da Eucaristia, nós estamos falando que aquele é o momento de dar graças a Deus, ou seja, é o momento de ação de graças. E quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, ele deu graças. E ele disse Eucaristia, ele disse que seja assim em ação de graças. Em ação de graças a quem? A Deus, o nosso Pai, o Senhor da vida, o Senhor da nossa história, o Senhor da nossa igreja, o Senhor da sua família, o Senhor do nosso lar, o Senhor de todas as casas, em especial, em particular, todas aquelas que recebem e que agregam a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu faria uma pergunta nesse momento para que você possa refletir comigo nesse momento, tá certo? Não é redundância, comigo nesse momento é fazer com que você pense comigo. A pergunta que eu faria é essa: em quais circunstâncias você tem dado graças a Deus? Nos momentos bons, apenas nos momentos de alegria, momentos prazerosos, de felicidade, ou você tem dado graças a Deus em tudo que acontece, por toda a sua vida, em todas as circunstâncias, em todas as coisas, em todos os momentos, sejam qual for as circunstâncias, você está sempre dando graças a Deus por tudo. Eu queria ilustrar e trazer à memória, naquele texto, quando em Lucas capítulo 17, narra a história dos 10 leprosos, vocês vão lembrar. Até já preguei na igreja, ministrei sobre a palavra gratidão, trazendo naquele contexto a história dos 10 leprosos. E eu lembro muito bem na leitura, no contexto bíblico, que a gente traz à tona que apenas um dos 10 voltou para agradecer a Deus. Ou seja, foi o único grato. Dos 10, apenas um se lembrou de voltar e agradecer a Deus pela cura, pela transformação que houve, principalmente por Deus lhe devolver a dignidade. Então é justo dizer para vocês, nesse momento, que nós precisamos, em toda e qualquer circunstância, dar graças a Deus, ou seja, trazer a Eucaristia, a palavra de ação de graças, o sentimento de gratidão, de reconhecimento que o nosso Deus é Pai, é Senhor, é soberano, Ele é absoluto. Então, hoje, mais do que necessário, junto com você, eu quero dar graças a Deus por tudo que estamos vivendo, por esse momento que estamos passando, por toda essa situação, e que seja para provar e para experimentar a nossa fé. E seja para fazer com que eu, você, toda a família de Deus, toda a igreja,
tenha no seu coração um sentimento de ação de graças. Obrigado, Senhor, apesar do contexto, apesar da circunstância, apesar do momento que estamos passando, vivendo, em todas as coisas eu te dou graças, porque tu és o meu Deus, é o Senhor da minha vida, e aquele que crê em tua palavra, aquele que tem Jesus Cristo, aquele que vive segundo a tua vontade, será em todas as coisas preservado, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus que vai estar e estará conosco todos os dias. Isso é promessa e nós acreditamos. Então, bendito seja o teu nome, nosso Deus, porque hoje nós damos em ação de graças, nós liberamos o nosso sentimento de dizer obrigado, somos gratos, porque tu és um Deus verdadeiro, um Senhor que tem cuidado da nossa vida. Por via de regra, eu queria também nesse momento fazer com que você pense que o normal de uma pessoa que é grata é fazer com que o seu sentimento seja favorável àquele momento que está agradecendo por aquilo que ele recebeu. Há quem diga que a maioria das pessoas só são gratas a Deus quando elas estão em momento de felicidade, em momento em que recebem em favor, em benefício, algo. Então, para você que é cristão, para mim que é cristão, nós não podemos nem devemos ser gratos a Deus só quando estamos vivendo as benéficas, os momentos prazerosos, alegres, felizes, quando somos contemplados, quando somos presenteados, quando somos abençoados. Em todas as coisas devemos dar graças a Deus. No momento da dor, do sofrimento, da enfermidade, da perda, porque a nossa herança, a nossa certeza maior está em Deus. Por isso, Paulo diz, em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, devemos ser gratos a Deus. Vamos lembrar agora da história de Jó. Todos vocês conhecem, e eu quero trazer essa ilustração, mencionando para vocês que quando o diabo ouviu Deus elogiar a Jó, a sua resposta não deixa de ser, naquele momento, uma interrogação. Por que que o diabo usaria exatamente da ferramenta, através de um elogio que Deus teria feito a Jó, para indagar sobre a sua felicidade, sobre aquilo que gerava nele um sentimento de conforto? E ele, eu vou parafrasear, diz, assim, vivendo naquele bem bom, qualquer pessoa faria do seu coração um coração grato. Qualquer pessoa agradeceria a ti, Deus, porque está vivendo um momento bom. Então, essa seria a primeira forma, ou linha de frente, qualquer cristão, nas palavras, naquele momento do diabo, seria que você só seria fiel, só seria grato a Deus, porque você tinha de tudo. Nada lhe faltava, tinha fartura, tinha bonança, e essa talvez tenha sido a maior permissão que Deus teve a respeito de Jó, e sabia que Jó era um homem fiel. Então o diabo ele também sugeriu, coloque aquele homem, vou parafrasear, coloque aquele homem numa situação de adversidade e ele deixará de lado toda essa gratidão. Imagine você que hoje tem de tudo e de repente passa por um período em que você vai ter ou sentir alguma necessidade. Certamente você estaria dando graças a Deus por tudo. O diabo sabia que Jó, naquele momento, na compreensão dele, poderia deixar de ser grato. Mas não foi isso que aconteceu. E isso aqui nos traz à tona, e você conhece bem a história de Jó, ele permaneceu fiel. E a sua vida, pela graça de Deus, lhe foi restituída em dobro. Deus multiplicou tudo que havia de propriedade, Deus lhe devolveu em abundância. O nosso Deus prova o nosso coração, a nossa fé. O nosso Deus prova em meio às circunstâncias, às dificuldades, em meio a toda situação que estamos passando, Deus prova o nosso coração. Deus prova em quem de fato nós temos crido, aonde está a nossa fé. Então a palavra de ordem é ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Por isso, naquele corinho, eu gosto muito de repetir sempre, eu sou grato a Deus porque eu sempre lembro de tudo que Ele ainda há de fazer, mas principalmente, hoje eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez. E o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele fará grandes coisas. E tudo que Deus faz é bom e dura para sempre. Como sempre repetimos, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Deus seja louvado por tudo isso. Todas as circunstâncias em que nós temos vivido, nada vai tirar do nosso coração
o mandamento de ser grato a Deus. E esse mandamento de ser grato a Deus não deve estar associado à circunstância. Eu só vou ser grato a Deus porque hoje eu estou feliz. Eu só vou ser grato a Deus porque hoje não me faltou nada. Eu só vou ser grato a Deus porque hoje eu estou saudável, não estou doente, eu não estou enfermo. Eu só vou ser grato a Deus porque eu não tive nenhuma perda. Não é essa a palavra de ordem. A palavra de ordem, que é um mandamento seguido de ação de graças, é o desejo de um coração que agradece a Deus em todas as circunstâncias, em todo momento, em todas as coisas, porque tudo que a gente faz, lembre, é para a glória do nosso Deus. As circunstâncias nunca devem ser a referência favorável. E não também haja no seu coração o desejo de apenas associar sua gratidão ao momento que você está vivendo. Não. Devemos ser gratos a Deus por tudo. Simplesmente porque Deus é o Senhor da nossa vida. E se hoje nós estamos vivos, agradeçamos a Deus, porque Deus tem preservado a nossa vida e tem nos abençoado com toda sorte de bênção. E tem permitido que a gente esteja vivo e, nesse momento, participe dessa circunstância. Viva esse momento como se Deus já tivesse preparado o dia de amanhã, porque a Deus pertence todas as coisas. Eu quero convidar você a ser grato a Deus por tudo, por todas as coisas. Deus é o Senhor da minha vida, Ele é soberano, Ele é quem governa a minha vida. E nada nessa vida deve alterar o seu sentimento de gratidão. Talvez eu esteja falando de você, do outro lado dessa tela, seja uma pessoa que nesses últimos dias teve alguma perda. Talvez ficou doente, talvez ficou triste, quem sabe até perdeu a esperança. Mas eu quero dizer para você que o maior milagre começa quando nós partimos dessa vida e adentramos a cidade santa, a Nova Jerusalém, a cidade preparada para todos os fiéis da terra. Lá não haverá choro, tristeza, dor, lá não haverá perda, lá só haverá plenitude da presença de Deus. E o nosso desejo é que você seja grato enquanto você estiver vivo, porque depois que a gente parte dessa vida, aí só terá dois fins, os céus ou aquele local, aquele lugar preparado para aqueles que nunca souberam ou nunca entenderam o quanto precisariam, deveriam ser gratos a Deus, principalmente porque Deus nos oportunizou a vida e nos concedeu a vida. E se nós hoje estamos vivos, graças a Deus. E a razão principal desse estudo é trazer uma palavra de ordem. Sejamos gratos a Deus por tudo, em toda circunstância. E devo também lembrar vocês, queridos, a razão principal da minha gratidão também é a minha submissão à vontade de Deus. Crer que a minha vida, os princípios que eu acredito que são princípios cristãos, vão definir em meu caráter cristão aquilo que sou. E se sou um servo de Deus, um cristão, devo ser obediente a Deus em todas as circunstâncias e viver para que Deus seja louvado, para que Deus seja engrandecido. A vontade de Deus é que você seja agradecido em qualquer circunstância, em meio às circunstâncias, no fim e no início de todas elas, que você seja grato a Ele por tudo. E se Deus tem sido fiel, certamente o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se as circunstâncias vão mudar ou não o meu humor do dia, às vezes eu estou alegre, às vezes estou feliz, às vezes estou triste, e às vezes estou radiando tremenda e extraordinária alegria. Isso não quer dizer que vai mudar aquilo que Deus tem planejado para mim. Deus é fiel em todas as coisas. E jamais eu posso, nesse momento, deixar de ser grato a Deus, porque hoje me veio ao coração a tristeza. Eu, como você, todos nós somos seres humanos, sofremos, padecemos, às vezes ficamos tristes, entristecidos estamos por qualquer situação, mas nada disso pode roubar de nós a palavra de ordem que é gratidão. Agradecer a Deus por tudo, por todas as circunstâncias, pelo momento, por todas as coisas e principalmente porque hoje Deus me concedeu a graça de estar vivo e viver para que Ele seja lembrado em todos os momentos, em todas as circunstâncias. O apóstolo Paulo, em sua experiência, na sua vida cristã, ele trouxe várias razões para que ele, sobremodo, assim como soa sobre nós, na sua própria compreensão sobre Deus, o que Deus teria feito com ele, com todas as suas
maneiras de viver naquele momento em que foi perseguido, maltratado, quem sabe no momento onde foi encarcerado, totalmente injustiçado. Não digo a semelhança de Cristo, porque não houve ninguém, mas o apóstolo Paulo bem soube passar por todas as experiências boas e ruins. E, no entanto, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Mas havia algo nele que chamava um espinho, que a Bíblia não revela. E ele ora a Deus e pede por 3 vezes para que Deus tirasse dele aquele espinho. A resposta de Deus nem sempre vai ser aquilo que você quer. O apóstolo Paulo continuou com aquele espinho e soube e aprendeu a viver contente em todas as coisas, como já ministramos aqui para vocês. O que traz nesse momento a palavra de ordem e gratidão é que ele entendeu que a graça de Deus é suficiente, que a graça de Deus nos basta. A graça de Deus é nossa vida. Se hoje a graça de Deus te mantém vivo, se hoje a graça de Deus te sustenta e hoje você está aqui, então louvado seja Deus, seja grato a Deus, porque Deus ele tem a última palavra de ordem e ele é quem define, ele é quem vai dizer o que é certo para aquilo que vai acontecer amanhã, porque em todas as coisas convém que tudo concorra para o bem daqueles que amam a Deus. E nós amamos a Deus e vivemos hoje e viveremos todos os dias para Deus ser exaltado, para Deus ser glorificado. Estamos vendo, então, irmãos e irmãs, que a palavra gratidão, a palavra de ordem, ela independe das circunstâncias. E eu vou repetir. A palavra gratidão independe das circunstâncias. Ou seja, independentemente daquilo que você está passando, daquilo que você está vivendo, das coisas que estão acontecendo, você deve ser grato a Deus. Por quê? Depois da tempestade, o que é que vem? A bonança. Deus é o Senhor. Os discípulos, quando viu aquela agitação do mar, o barco balançar, e quando Jesus acalmou a tempestade, alguém disse, quem é este? Em que até os ventos e tempestades obedecem sua voz. Esse é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, louvado seja Deus, porque a nossa gratidão independe das circunstâncias. Ela independe do momento que estamos vivendo, daquilo que estamos passando. Em todas as coisas devemos ser gratos a Deus. Já caminhando para o nosso final, e eu vou deixar aberto aí para que os irmãos façam algumas perguntas. É possível ter o sentimento de gratidão em todo o tempo? Imagine que você hoje está passando um momento difícil. Hoje você teve uma perda considerável. Então eu queria perguntar para você, ainda assim é possível você ser grato a Deus, mesmo pela perda que você teve, mesmo pela tristeza que você está passando? Eu diria para você, sem medo de errar, e com a certeza e com a garantia de que a vontade de Deus, ela prevalece, ela é soberana e ela está instituída desde a fundação do mundo. Deus já sabia de tudo, o que ia acontecer, aquilo que ia passarmos, aquilo que nesse momento possivelmente a gente ia enfrentar. Mas em todas as coisas Deus está no centro de tudo. A ideia que eu gostaria de dizer para você, trazendo a palavra de ordem, vontade divina, vontade soberana, é que Deus quer abençoar todas as pessoas, em meio a todas as circunstâncias, em meio a tudo que está acontecendo. Deus, ele quer abençoar todos e todas as pessoas que estão vivendo momento de perdas, momento de tristeza, de insegurança. É vontade de Deus também que cheguemos ao pleno conhecimento da sua vontade. Então é vontade de Deus que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele. Se você ama a Deus, entenda que Jesus Cristo é o único exclusivo neste momento e para todo sempre, que deve ser reverenciado como aquele que concluiu, aquele que cumpriu até o fim a última palavra de ordem de Deus. E ele se entregou por nós. Ele nos deu a vida e a vida em abundância. Em todas as coisas, Jesus aprendeu o que seria a Eucaristia, o que seria a ação de graças, o que seria oferecer a Deus e agradecer a Deus por tudo. Por isso devemos agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela vida, pela família, pelo momento que estamos passando, por esse confinamento, por tudo que nós estamos vivendo aqui agora, tá certo? E mais do que justo e necessário dizer, Deus é Senhor da vida. A Deus seja a honra, glória e louvor por todos os séculos. Chegando ao final desse estudo, irmãos e irmãs, eu queria concluir falando para você, para o meu coração, que em Jesus Cristo
você precisamos refletir. Refletir sobre o tempo que estamos passando, sobre esse momento, esse contexto, e mais do que justo, sobre a palavra de ordem inicialmente, que é a palavra gratidão. Em tempos de adversidade, em momentos como esse de crise, em momentos de incerteza, você tenha a confiança em Deus e você tenha por certo que aquele que começou a boa obra na sua vida, na sua família, há de completar até o último dia. Na carta que Paulo escreve a Timóteo, para visitar a igreja e confortar e exortar acerca da fé, para que ninguém seja abalado por tribulações, vós mesmos sabeis que para isto fomos destinados. Então, se você está passando algum momento de adversidade, saiba que em todas as coisas, Deus, ele é quem tem a palavra de ordem. Ele tem a última palavra. Ele é quem decide sobre a nossa vida. Se nós fizermos juramento, entregamos a nossa vida a Deus, que Ele seria o centro da nossa vida, como oramos no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, então a gente precisa descansar. A gente precisa entregar a nossa vida a Deus, confiar nele e esperar nele, porque Deus tem a última palavra de ordem. Vamos fazer como o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele o fará. Querido,